Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta para fazer uma rápida conversa novamente, agora sobre a unidade 4, o axioma da régua. Bom, gente, eu gostaria de primeiro lembrá-los de que essas videoaulas que eu gravo aqui são muito mais para dar uma ideia para vocês sobre a unidade, uma ideia planificada, uma ideia um pouco mais ampla do que trata a nossa unidade, não é? Então, eu sempre deixo incentivo a vocês de que vocês peguem o material e, junto com a aula, façam esse movimento de estudar o material, dar uma olhada na videoaula e fazer esse movimento de ir e volta, tá bom? Só com os vídeos não dá e às vezes o material fica um pouco ruim de entender, então as videoaulas são para que vocês tenham um pouco essa relação entre as duas coisas. Então, peguem o material, dê uma estudada, vai para a videoaula, volta no material, manda dúvida para a gente. Então, é esse o caminho para a gente buscar o entendimento do nosso conteúdo, que é, na verdade, o material proposto pelo professor Genésio Lima dos Reis. Beleza? Então, nós estávamos falando anteriormente, já estamos construindo geometria do nada, construímos um grupo de 3 axiomas que nós chamamos de incidência, axiomas que introduziram os instrumentos nossos de trabalho, ponto e reta, como trabalhar com ponto e reta. Depois nós passamos aos 2 axiomas de paralelismo, a unicidade e existência de paralelas, tá? Dado uma reta e um ponto fora dela, existe, é único, esses 2 axiomas. Existe, é único, uma reta passa por esse ponto, paralela à reta dada. Então, com esses grupos de axiomas, nós construímos alguns modelos de geometria, modelos com uma quantidade finita de pontos, inclusive, modelos onde retas tinham uma quantidade finita de pontos. Agora, quando a gente olha para a nossa geometria euclidiana, que é aquela geometria onde a gente quer chegar, a geometria de Euclides, nós sabemos que nela todas as retas têm uma quantidade infinita de pontos. Infinita de pontos. Todas as retas. Então, a gente não gostaria que as nossas geometrias tivessem retas com uma quantidade finita de pontos. Muito menos geometria com uma quantidade finita de pontos. Agora, a pergunta que a gente pode fazer é: Márcio, com os axiomas que nós temos, com os teoremas que nós temos já provados, será que a gente consegue provar com toda essa teoria que nós temos por enquanto, até agora, o grupo dos 3 axiomas de incidência, mais o grupo dos 2 axiomas de paralelismo, P1 e P2, será que com esses axiomas, com essa geometria, eu consigo provar que as retas têm infinitos pontos? Você mesmo vai poder dizer que não é possível, porque nós já vimos que nas aulas passadas, na verdade, nos conteúdos das aulas passadas, nós vimos exemplos de modelos de geometria que satisfazem os 5 axiomas e que tem uma quantidade finita de pontos, com 4 pontos e 6 retas, por exemplo. Existe um modelo assim. Então, as retas podem ter uma quantidade finita de pontos. Mas a gente gostaria que todas as retas tivessem uma quantidade infinita de pontos. Todas as retas. Bom, mas então como fazer isso? Eu digo para vocês, só tem um jeito. Se não é possível provar, só tem um jeito. Obrigando, né? Obrigando a nossa geometria a satisfazer essa condição de que toda reta tem uma quantidade infinita de pontos. E como é que a gente obriga a nossa geometria a fazer algo? Através dos axiomas. Quando eu introduzo um axioma, a minha geometria tem que satisfazer aquele axioma, então aí ela é obrigada a ter aquela condição. Então, o que a gente vai pensar agora é que nós queremos que as nossas retas tenham infinitos pontos. Bom, aí você vai me perguntar assim, Márcio, mas qual infinito? Infinitos pontos, mas qual infinito? Como assim, qual infinito? Existe mais de um infinito?
existe, você disse na última videoaula, que existem alguns tipos de infinitos. Você disse que existem infinitos diferentes, mas dois deles são extremamente interessantes para a gente, que é o infinito dos naturais, conjuntos inumeráveis, e o infinito dos reais, que é aquilo que a gente chamou de cardinalidade do contínuo. Então, o infinito dos números reais, conjunto dos números reais, tem aquilo que a gente chama de continuidade, que a gente chama de cardinalidade do contínuo. Tem outros infinitos, o Cantor fez aí a demonstração de uma infinidade de infinitos. Mas o que a gente vai focar, na verdade, a gente vai pensar, a gente viu a importância da inumerabilidade, conjuntos infinitos bijetores com os naturais, mas para nós gostaríamos que as nossas retas tivessem a mesma cardinalidade dos reais. Então, quando a gente olha para a geometria euclidiana, nós observamos que as retas euclidianas têm infinitos pontos e é contínuo, os pontos estão muito próximos do outro, estão grudados um no outro, por assim dizer. Então, essa mesma ideia do conjunto dos números reais, essa continuidade. Então, a gente gostaria que nossas retas tivessem a cardinalidade do contínuo. Então, eu quero que as minhas retas, a partir de agora, tenham infinitos pontos, e não é qualquer infinito, é aquele infinito igual ao infinito dos números reais, é isso? Exatamente isso, perfeito. Mas como é que eu faço isso então? Bom, eu vou ter que tomar cada reta minha, da agora para frente, na minha geometria, eu vou ter que pegar cada reta, vou fazer um desenho aqui que a gente está meio acostumado com ele, vou tomar cada reta e vou chamar essa reta de R, e para cada uma dessas retas eu vou associar a cada ponto da reta, minha reta vão ter pontos, e a ela eu vou associar uma função, que eu vou chamar de FR, que a cada ponto da reta associa um número real. Eu vou representar o conjunto dos números reais assim quantidade, só para diferenciar a reta imaginária nossa do conjunto dos números reais. Então, para cada ponto da reta, eu vou associar um número real a partir de uma função que eu vou exigir que ela seja bijetora. Peraí, mas eu não estou entendendo esse negócio. Você não quer que as retas tenham infinitos pontos? Mas isso, perfeito, você entendeu bem até aí. Então, a reta R eu quero que ela tenha infinitos pontos. Como é que eu obrigo a reta a ter infinitos pontos? Por que você não diz simplesmente assim, todas as retas terão que ter infinitos pontos, infinito do contínuo, infinito dos reais, e pronto. Bom, poderia colocar uma axioma dessa forma. Acontece que eu já disse para vocês que os nossos axiomas, eles são escolhidos de tal forma que a gente possa utilizá-lo posteriormente de forma didática. Como assim? De forma que eu possa construir novos objetos matemáticos. Veja que nós estamos construindo a nossa geometria. Então, se eu falar só isso, que as retas não têm infinitos pontos infinito contínuo, fica vago e eu não consigo usar o axioma para provar. Como é que eu vou verificar usando o axioma se uma reta tem infinitos pontos ou não? Para te dar uma forma didática de você verificar se cada reta vai ter infinitos pontos, é que a gente, pensando nisso, é que a gente vai introduzir um axioma de uma forma diferente. Então, antes de enunciar o axioma, eu vou dar para vocês a ideia do axioma. A ideia vai ser assim, qualquer que seja a reta, vai ter que existir uma função bijetora. Bijetora, lembra? 1 a 1, não sobra ninguém em um dos dois lados. Entre a reta e os números reais. Existir uma função bijetora entre pontos da reta e números reais, significa dizer que a correspondência 1 a 1
entre pontos da reta e entre números reais, 1 a 1. Então, quantos pontos a minha reta terá? Tantos pontos quanto são os números reais, porque está relacionado 1 a 1. Se eu quero contar quantos pontos tem aqui, é só eu contar quantos números reais existem. E a gente sabe que é infinito. Então, o infinito da reta minha vai ser o mesmo infinito dos reais. É isso que a gente chamou de cardinalidade. Dois conjuntos têm a mesma cardinalidade quando existe uma função bijetora entre os dois. Então a gente diz que a quantidade, o tanto, entre aspas, o tanto de elementos que existem na reta, são tantos quanto os números reais. Então essa é a maneira da gente dizer que a reta tem infinitos pontos, que a nossa reta, ou exigir, essa é a maneira de nós exigirmos que a nossa reta tem uma quantidade infinita de pontos. Quer dizer que ela vai ter que ter tantos pontos quanto são os números reais. Então, essa função FR, para cada reta R, eu pego uma função F, e como ela depende da reta, eu vou colocar um índice FRzinho. A cada ponto da reta vai associar um número real. Aqui, um número real. Tipo, pego um ponto A, vai associar um número real FR de A. Para cada ponto um número real objetivamente. Isso é o que essa função a gente vai chamar de sistema de coordenadas. Sistema de coordenadas. Sistema de coordenadas. Cada reta vai ter uma função associada a ela, que é bijetora com os reais. Ou seja, cada reta vai ter um sistema de coordenadas. Eu, ao tomar o ponto A na reta e olhar para a sua imagem pela F, isso aqui é um número real. Esse número é chamado de coordenada do ponto. Tem o ponto A e a coordenada do ponto A. Tá bom? Então, veja que a cada ponto eu vou ter um número real associado, para cada ponto da reta. Então, para que a gente enuncie o nosso famoso axioma da régua, eu vou precisar desse sistema de coordenadas para cada reta. Então eu poderia, de maneira bem rápida e resumida, porque está bem escritinho aqui no nosso texto, eu colocaria assim o nosso axioma da régua. Então, axioma da régua. Eu vou destacar aqui os fatos principais sobre o axioma da régua. Okay? O que é principal sobre o axioma da régua? É que nós vamos, além de dizer que a reta tem infinitos pontos, nós vamos inserir uma função distância entre os pontos. Porque vai ser interessante. Então, voltando aqui um pouquinho, antes de iniciar, vamos pegar aqui novamente o sistema de coordenadas. Veja, tem uma reta. A cada reta eu vou associar um sistema de coordenadas, uma função bijetora com os reais. Que a cada ponto A associa um número real, digamos esse número real aqui, FR de A, esse número real. Pega um outro ponto B, é claro que vai associar um outro número real, FR de B. Esse é um número real, esse é outro número real. Seria interessante se a gente conseguisse, além de dizer que a reta tem infinitos pontos, conseguir medir distância entre dois pontos da reta. Seria legal, você veja bem, você introduz a ideia de que toda reta vai ter infinitos pontos e junto você ainda leva de brinde que existe uma distância entre dois pontos. Porque até agora a gente não sabe que existe distância, o que é distância, como medir distância, nada disso ainda foi introduzido. Então, a partir do sistema de coordenadas, a partir do momento que eu digo que a reta tem infinitos pontos, eu vou dizer junto, no axioma da régua, eu já vou dizer também que é possível calcular a distância entre dois pontos de uma reta. Bom, como é que eu calculo a distância entre dois números reais? Tipo, qual é a distância do número 5 até o número 7? Então, 5, 6, 7, 2 unidades. Como é que eu calculo isso? É só subtrair um do outro e pegar um módulo. Tipo, fazer 5 menos 7 e
pegar o módulo? 5 menos 7 dá menos 2. Módulo de menos 2, lembra do módulo? Se o número for negativo, eu troco o sinal dele para positivo. Se o número for positivo, eu mantenho o sinal dele. Isso que é módulo, né? Na verdade, o módulo está interessado na parte positiva do número, se a gente puder dizer assim. Se o número for negativo, eu multiplico por menos 1. Se for positivo, eu conservo o sinal. O módulo de menos 2 é 2, assim como o módulo de 4 é 4 também. Então, como é que eu calculo a distância do número 5 ao número 7, desses dois números reais? Fazendo a diferença 5 menos 7, pegando o módulo. Para distância entre pontos, da mesma forma, gente. Nós vamos calcular a distância do ponto A ao ponto B, só que a gente vai fazer assim, módulo de A menos B, mas... o que é isso? Isso não é número. Como é que eu subtraio dois pontos? Eu nem sei o que é ponto, como é que eu vou subtrair os dois? Não vai ser uma boa ideia subtrair os dois pontos. Mas vai ser uma boa ideia você, a esse ponto, só tem um número associado a ele, FR de A. Ao ponto B, só tem um número associado a ele, FR de B. Então eu vou dizer, para calcular a distância de A até B, basta calcular a distância da imagem do A pela FR e a imagem do B pela FR. E faço a diferença entre os dois números, FR de A menos FR de B, em módulo. Como é que é? Você está transferindo o cálculo da distância entre pontos para a distância entre números? Exatamente. Para calcular a distância do ponto A ao ponto B, eu calculo a distância entre os números que correspondem a esse ponto. Tem uma função que é esse ponto, associa um número, guarda esse número. Pego a função, aplico no ponto B e me dá o número FR de B. Faço a diferença entre os dois, pego um módulo. Isso que a gente vai chamar de distância entre os pontos. A distância entre os pontos é, na verdade, a distância entre os números que correspondem àqueles pontos. Veja que como a correspondência é biunívoca, uma a uma, só tem um número que corresponde ao ponto A. Só um. Só tem um número que corresponde ao ponto B. Apenas um. Então essa distância nunca vai mudar. Uma vez que calculou o FR de A e o FR de B, a distância está dada. Ah, que legal! Então nós vamos... vai ser fácil calcular a distância entre dois pontos, é só olhar para a imagem e calcular a distância entre números. Fazer um módulo da diferença de dois números. Perfeitamente. Legal? Bacana isso, né? Então, quer dizer que tudo isso é o axioma da régua, juntando essa coisa toda aí. Distância e infinitude, infinidade de pontos de uma régua. Exatamente. Essas duas coisas vão estar relacionadas. Então, como é que a gente define, ou como é que a gente enuncia o axioma da régua de maneira bem sucinta? Eu vou enunciar assim. Existe uma função distância, então eu vou escrever aqui exatamente, está bem colocadinho no texto lá. Então existe uma função distância que a gente chama de D, de pega pontos do plano, par de pontos do plano, produto cartesiano, que são pontos do plano, e associa um número real. E existe também uma função f que a cada reta, existe uma função que a cada ponto da reta associa um número real, bijetora, essa função aqui é bijetora, para cada reta R. Então, existe uma função distância e existe uma função bijetora, que a cada ponto da reta associa um número real R. Isso para cada reta dada tem que existir essa função. E as duas estão relacionadas, elas se relacionam da seguinte maneira: a função distância do ponto A ao ponto B pode ser dado pelo cálculo do FR de A menos FR de B.
A e B são quaisquer pontos da reta. Então, as duas funções, elas se relacionam dessa vez, estão associadas, né? Existe uma associação entre F e D, a função distância. As duas estão associadas dessa forma, né? A função distância e a função. Então, veja bem o que a gente está fazendo nesse axioma. Nós estamos, primeiro, dizendo que para cada reta existe uma bijeção. Cada reta tem uma bijeção com os reais. Ou seja, quantos pontos tem em cada reta? Tantos quantos são os números reais. Infinito e infinito dos reais. E ainda estamos dizendo que existe uma função, que a gente vai chamar de função distância, que se relaciona com, ou que se associa, ou que se relaciona com a função f da reta dessa forma. Ou seja, calcular a distância do ponto A ao ponto B equivale a calcular a distância entre os números FR de A e FR de B. Ou seja, calcular um módulo da diferença desses dois números. Beleza? Então, veja, nós não apenas introduzimos a noção de que cada reta tem infinitos pontos, como também introduzimos a maneira de calcular a distância entre dois pontos de uma reta. Tudo isso numa tacada só. Por isso esse axioma aqui, ele é um pouco mais rebuscado do que os outros, né? Que não é tão simples assim de aceitar. Então, a partir desse momento, introduzimos esse axioma, agora todos os nossos modelos vão ter que ser testados para ver se satisfaz esse axioma. Então, modelos com uma quantidade finita de pontos já não satisfaz o axioma da regra. Ok? Então, essa é a primeira ideia de axioma da régua. E aqui eu tenho novas ideias, a função distância e essa função objetora que a gente chama de sistema de coordenadas. Guardem esses nomes. Para cada reta eu tenho um sistema de coordenadas associado a ela. Cada reta é um sistema diferente. E a distância e o sistema de coordenadas se relacionam, se associam dessa forma aqui. Ok? Então, aqui está uma ideia, né? Está muito bem enunciado aqui no nosso texto, né? Bem melhor do que eu coloquei ali resumidamente. Bom, aí no nosso texto traz também um exemplo de um modelo onde vale o axioma da regra. O modelo que a gente conhece muito e que de fato vale o axioma da regra é o modelo cartesiano, Descartes. Ponto é par de números reais, reta é uma equação que satisfaz, é um conjunto de pontos, perdão, que satisfaz uma determinada equação, etc. Nós já vimos esse modelo. Então, no modelo cartesiano, deixa eu só pegar aqui, vamos ver se vocês conseguem visualizar aqui, modelo cartesiano. No modelo cartesiano, só para dar uma ideiazinha para vocês aqui, no modelo cartesiano, nós temos basicamente dois tipos de equação de reta. Vamos colocar assim. A gente poderia escrever a equação da reta de uma maneira só, mas a gente costuma simplificar as equações da reta da seguinte forma. Nós temos retas que são inclinadas, vamos colocar assim, ou para a esquerda, ou seja, e temos também retas verticais. Enfim, eu posso partir de reta vertical e ir inclinando essa reta, inclinando e girando até obter todas as possíveis retas do meu plano. Então tenho retas que são mais inclinadas, horizontais, mais inclinadas agora para a esquerda, inclinada para a direita, a gente costuma dizer inclinada para a esquerda, reta vertical. As retas que são assim, inclinadas para a direita, para a esquerda, horizontal, que não são verticais, as retas que não são verticais, elas podem ser dadas por uma equação do tipo y igual a mx mais b. Não sei se vocês conseguem ver aí essa equação, mas y igual a mx mais b.
As retas que são inclinadas, as retas que são verticais, tal qual essa, a gente denota a equação assim, essa reta passa por um ponto, digamos, passa pelo ponto x igual a A. O y varia, mas o x é sempre o mesmo. Então a gente costuma dizer que essa reta aqui, ao invés de escrever y, a gente diz assim, ela é sempre o mesmo x, o x igual a A. Essa é a equação da reta vertical, x igual a A. E a reta inclinada, horizontal, à esquerda, as outras retas que não são verticais, são dadas a partir da equação y igual a mx mais b. Você conhece o b, conhece o m, que é a inclinação, coeficiente angular, a gente aprende lá no ensino básico, e a partir daí você tem, então, essas duas possibilidades de equação, reta vertical ou não vertical. Bom, o fato é que se a gente tiver uma reta não vertical, sempre que a gente tem uma reta não vertical, o sistema de coordenadas que a gente vai associar a essa reta, digamos, se você tomar um ponto A aqui, qual o sistema de coordenadas? F, vamos chamar de R essa reta, R1. F, R1 do A vai associar quem? Quer dizer, qual é o sistema de coordenadas para as retas verticais? E qual é o sistema de coordenadas para as retas não verticais? Cada reta tem que ter um sistema de coordenadas. Bom, o mais natural é, nesse caso, estamos no modelo cartesiano. Então, nesse caso aqui, o ponto A, ele é um par xy de números reais. Então, nesse caso, o mais natural é associar o ponto A, que é um xy, à própria coordenada. O y o x, na verdade, o x é o próprio A, o x é sempre A. Então, o mais natural é você associar o próprio y. Todo ponto xy da minha reta será associado ao número real y. Então, se eu pegar o ponto, sei lá, x igual a A e y igual a 0, elevado no 0. A1 elevado no 1, A meio elevado no número meio. Então, essa é a associação. A1 leva no 1, A2 leva no 2, A3 leva no 3 e assim por diante. Então, o sistema de coordenadas para retas verticais, no modelo cartesiano, vai ser sempre esse. E se a reta não for vertical, mas o que eu faço com um ponto XY dessa reta? Um ponto B, vamos tomar aqui um ponto B, deixa eu pegar essa outra. Aqui, ponto B, XY. O que vai fazer o meu FR2? Vamos chamar de R2 essa reta. Vai pegar o B, vai associar FR2 de B. De que maneira? Bom, vocês vão ver no texto que a partir da função distância, a gente consegue determinar o sistema de coordenadas para retas inclinadas como sendo x raiz quadrada de 1 mais m ao quadrado. X raiz quadrada de 1 mais m ao quadrado. E que m é esse? Coeficiente angular. Esse m é o m do coeficiente angular da reta. E esse x é o x da coordenada b, digamos que o b tem coordenada x, y. Então, como é que seria Fm2 de xy? X raiz de 1 mais m ao quadrado. X raiz de 1 mais m ao quadrado. Se você já não consegue visualizar isso daí no quadro. Então, o quadro nosso é pequeno. Então, para retas não verticais, o sistema de coordenadas é assim. XY, x raiz de 1 mais m ao quadrado. X raiz de 1 mais m ao quadrado. Acho que agora vocês conseguem visualizar mais ou menos. Então, só para dar uma ideia para vocês, porque no fundo a cada ponto a gente associa esse número real. X mais 1. X vezes raiz de 1 mais m ao quadrado. Reta inclinada, não vertical. Reta vertical sempre no y. A y leva no y. Então, para cada reta, eu tenho um sistema de coordenadas diferente. Beleza? Então, dá uma olhadinha nisso lá, vê se vocês têm alguma dúvida. E a gente pode calcular, veja,
que é interessante depois vocês pegarem retas, tipo um exemplo de retas, digamos, escolha, sei lá, uma reta inclinada, seja R, a reta y igual a 2x mais 1, por exemplo. Pega essa reta, calcule o sistema de coordenadas, veja que esse daqui é o nosso M, esse daqui é o nosso B, nesse caso, mx mais b é uma reta inclinada para a direita, coeficiente angular positivo, né? Então, veja que o sistema de coordenadas, o que vai acontecer quando eu pegar o sistema de coordenadas para essa reta, x, y, será x raiz de 1 mais m ao quadrado. M é 2, 2 ao quadrado, 4. Se você preferir deixar aqui 2 ao quadrado. Ou seja, o sistema de coordenadas vai ser x raiz de 5. X raiz de 5. Quer dizer, então, que se eu pegar qual o ponto que está na reta? Se eu jogar o x igual a 0, o y é 1. Então, 0, 1 está na reta. X é 0, y é 1. Qual é a imagem do ponto 0, 1? O 0, 1 é só você fazer o x vale 0. Joga no lugar do x o 0. Mas 0 vezes raiz de 5 é 0. Então, esse ponto, se a gente chamar esse ponto de ponto A, ponto 0, 1, ele é elevado no 0. Outro ponto que está aí na nossa reta é o ponto menos meio. Se o x for menos meio, vai ficar menos 1 mais 1, 0, o y é 0. Esse ponto está na reta, nessa reta. Quanto é a imagem desse ponto que está nessa reta? A imagem dele, o FR dele, vai ser menos meio raiz de 5. Ou se você preferir, menos raiz de 5 sobre 2. Menos raiz de 5 sobre 2. Tá vendo? Se você chamar esse ponto aqui de ponto B, então o ponto A é elevado no 0, o ponto B é elevado no menos raiz de 5 sobre 2. Beleza? Bom, então...